Olá, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, 11 de março de 2025. É o dia que nós comemoramos a vigência do nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor ele entrou em vigor no dia 11 de março de 1991. É uma lei que veio fortalecer as relações de consumo. E no mundo, essa nova lei é uma lei também muito festejada, né, pelos países europeus. Eles elogiam muito a nossa lei, o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E para comemorar essa data, eu quero falar hoje neste vídeo com vocês aqui no meu canal sobre as soluções para o superendividamento do produtor rural. Eu vou falar sobre a lei do superendividamento e sobre o produtor rural. Isso porque eu atuo tanto no direito do consumidor quanto no direito do agronegócio. E a interseção dessas duas áreas, né, este tema é um tema que vem, né, ligar, né, o produtor rural e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque afinal de contas o produtor rural também é consumidor, não é mesmo? E quando falamos sobre a lei do superendividamento, nós falamos que essa lei é voltada para o consumidor pessoa física. E quando eu falo de superendividamento do produtor rural, eu tenho que entender que é bastante comum o revés financeiro sofrido pelo produtor rural em razão das perdas de safra, a dificuldade na comercialização de seus produtos e os problemas de mercado, dentre outros fatores, principalmente a falta de organização de finanças, porque é muito comum, né, quase sempre acontece, daquele pequeno e médio produtor rural, ele misturar os seus gastos pessoais com os seus gastos de produção. Há uma falta de organização das suas finanças. E por isso que nós, como profissionais do direito do agronegócio, aconselhamos ao produtor rural ele ter uma assessoria jurídica, uma assessoria do engenheiro agrônomo e de um bom contador. Esses três profissionais, eles devem andar juntos com o produtor rural. Porque é um drama para quem é responsável pela segurança alimentar no país, pois eles possuem uma empresa a céu aberto. E o produtor rural, ele vive sob os riscos das intempéries climáticas. Veja só, o produtor rural, ele tem uma empresa a céu aberto. Ele não sabe se amanhã ou depois vai vir um excesso de chuvas, vai vir geadas ou uma seca extrema que vai prejudicar aí a sua produção. Só que há soluções jurídicas para que esses produtores que passam por essas dificuldades, eles consigam sair de tais situações, né, de risco econômico e financeiro. Então, nós vamos falar aqui, neste vídeo, sobre as soluções para o produtor rural. O produtor rural, em primeiro lugar, ele deve ter uma organização. Ele precisa separar o que são despesas pessoais e o que são despesas para investimentos com a atividade agrícola. Ele precisa, né, como eu disse, de um auxílio de um bom contador e de um engenheiro agrônomo. E é lógico, né, como eu falei, de uma ótima assessoria jurídica. Então, quero aqui adentrar na lei do superendividamento. E o que a lei do superendividamento tem com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? A lei do superendividamento, ela trouxe dispositivos importantíssimos ao nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E por quê? Porque ela vem falar sobre o tratamento do superendividamento. Ela vem falar a maneira que o consumidor ele precisa ter para tratar o seu superendividamento.
Mas nós precisamos entender quando que o produtor rural ele pode ser considerado consumidor e em que situações eu posso aplicar a lei do superendividamento ao produtor rural. E sabe por quê? Porque quando o produtor rural ele sofre um revés financeiro na sua atividade agrícola e ele possui um crédito rural, ele vai ter uma outra lei específica que vai ajudá-lo. Ele vai, se apegar, no Manual de Crédito Rural e nas leis de política agrícola para pedir aí a prorrogação do crédito rural. E o crédito rural, ele não entra na lei do superendividamento. Tá certo? Então, nós vamos hoje entender o produtor rural como consumidor. Tá certo? Então, vamos lá definir aqui o que é consumidor e esta relação jurídica. O que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ele vai nos falar sobre o conceito, do que é consumidor. Então, de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele vai nos dizer lá no início do código, que é considerado consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. É um conceito estrito sensu. O legislador, então, ele definiu o conceito jurídico de consumidor padrão. E tem 3 elementos. O elemento subjetivo, pessoa física ou jurídica. O elemento objetivo, a aquisição de produto ou serviço. E o elemento teleológico, a finalidade pretendida na aquisição daquele produto ou na contratação daquele serviço, ou seja, como destinatário final. E o que se entende por destinatário final? É o sujeito que retira o bem do mercado de consumo, ou seja, o que adquire o produto ou serviço para uso próprio ou de sua família sem comercializar. Ou seja, ele coloca um fim na cadeia de produção. E aqui temos, então, a doutrina finalista. Então, destinatário final, para que você possa compreender, é equivalente àquele que vai utilizar aquele produto ou contratar aquele serviço para uso pessoal ou de sua família, não comercializando o serviço e nem o produto. Então, de acordo com essa teoria finalista, adotada de forma predominante pela doutrina e pela jurisprudência, apenas pode ser considerado consumidor aquele que emprega o produto ou serviço no final da sua cadeia de utilidade econômica, de forma que aquele que vai aproveitar com o objetivo de incrementar na sua atividade empresarial, de acordo com essa teoria, ele não é considerado consumidor. Ele não pode se valer das regras protetivas do direito do consumidor. Só que existe, uma outra doutrina, que é a doutrina maximalista, que ela amplia o conceito de consumidor, abrange um maior número de relações jurídicas e o destinatário final, que seria somente o destinatário fático, pouco importando se ele vai destinar aquele produto economicamente e que ele não vai, fazer com que aquele bem sofra uma transformação e ele comercialize aquele bem, pouco importa. Então a doutrina maximalista, ela vem ampliar aí este conceito de direito do consumidor. Quer um exemplo? Vamos aqui ilustrar um exemplo para que você possa entender. Vamos supor aquele produtor rural que adquire um trator para utilizar em sua atividade agrícola e o veículo ele apresenta defeito. O trator apresenta um defeito.
Apesar de não comercializar o produto, não se trata de produto de consumo, e sim de insumo, razão da teoria finalista não o aceitar como consumidor. Por que que a teoria finalista não aceita esse produtor rural como consumidor? Porque ele vai colocar aquele trator na sua atividade agrícola. Agora, a teoria maximalista aceita ele como consumidor, porque o produto foi retirado do mercado de consumo. Só que temos a teoria finalista aprofundada, ou mitigada, ou mista, que ela tem esses três nomes, essa teoria, que ela mistura as duas primeiras teorias. Ela vai misturar a teoria finalista e a teoria maximalista. Então, ela amplia o conceito de consumidor, dizendo que o consumidor é todo aquele que possui uma vulnerabilidade em face do fornecedor. Alguém duvida que o produtor rural ele é vulnerável tecnicamente em relação ao trator que ele compra e apresenta defeito? Então, por essa teoria, aquele produtor rural que adquire esse trator para colocar como insumo na sua atividade agrícola, ele é sim considerado consumidor. Essa teoria ensina que o consumidor, destinatário final, seria aquela pessoa que adquire o produto ou serviço para uso privado, porém, admitindo-se essa utilização em sua atividade de produção, com a finalidade de desenvolver a sua atividade comercial e profissional, desde que seja provada a sua vulnerabilidade. A vulnerabilidade, no caso aqui, desse produtor rural, que está adquirindo produto ou contratando, pode contratar um serviço. Vamos dar um outro exemplo aqui. Imagine aquele produtor rural que adquire sementes para o plantio da lavoura de soja, por exemplo. Tais grãos podem vir a apresentar vícios de qualidade, frustrando aí a plantação. O STJ, ele adota a terceira teoria, pois a teoria finalista não transmite uma proteção integral e a teoria maximalista faz uma proteção aí demasiada. Então, nesse caso do produtor rural, que compra sementes e essa semente apresenta um vício e frustra aí a sua produção, ele é considerado sim consumidor. Então, o STJ adota essa terceira teoria para esse tipo de situação. Então, excepcionalmente, contudo, sob a teoria do finalismo aprofundado, tem-se admitido, diante da vulnerabilidade do produtor rural, contratante, uma vulnerabilidade técnica, uma vulnerabilidade jurídica e uma vulnerabilidade fática ou informacional. Então, enquadra este produtor rural nesse novo conceito de consumidor, mesmo que a relação jurídica apreciada seja proveniente de relação interempresarial. Então, o Superior Tribunal de Justiça ele tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, nós estamos aqui hoje falando da pessoa física, embora não seja tecnicamente ali destinatário final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade. Então, aí está a ideia do Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade jurídica do consumidor. Então, essa teoria finalista aprofundada, ela vem ampliar este conceito de consumidor. Então, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade. Vamos supor também, para ilustrar, pense na seguinte situação, o produtor rural que ele é cooperado.
Ele é cooperado ali de uma cooperativa. E ainda que se fale que a natureza da relação jurídica entre cooperativa e cooperados pressuponha o fomento de atividade rural, há que se enquadrar o cooperado como consumidor, diante de contratos, devido ao estado de vulnerabilidade técnica, justamente por ele faltar conhecimentos específicos sobre as peculiaridades daquele contrato. Há uma vulnerabilidade jurídica. Então, é bom lembrarmos que o conceito de instituição financeira também abrange as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito são consideradas fornecedoras de crédito e, portanto, elas devem obediência ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça ele já afirmou esse entendimento, dizendo que a cooperativa de crédito ela é sim fornecedora, ela deve sim obediência ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Lá em 2015, lá no recurso especial 1.166.054, lá do Rio Grande do Norte, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele firmou a tese que mesmo que o financiamento por meio de cédula de crédito rural se destine ao desenvolvimento de atividade rural, há em regra a presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-se este produtor ao consumidor estrito sensu, dando-se prevalência à destinação fática para fins de qualificação do consumidor. Veja só, então, que nós estamos entendendo que o produtor rural ele pode sim, né, invocar as benesses do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E vamos lá. Nós temos que entender também que a origem constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana é auto-aplicável na concessão de crédito e na recuperação de dívidas. Então, entrando aqui na lei do superendividamento, nós vamos ver que a lei do superendividamento ela foi promulgada em 2021, em meio a uma pandemia que nós estávamos vivendo, né? A Lei 14.181/2021, e os pilares, né, da lei têm o princípio da prevenção e tratamento do superendividamento. Agora, será que o produtor rural, quando adquire um empréstimo pessoal ou um cartão de crédito, misturando assim as suas finanças com a sua atividade agrícola, ele faz através de um crédito responsável? Porque a lei fala sobre esse crédito responsável. Mas será que o produtor rural, quando ele pega cartão de crédito para comprar e misturar na sua atividade agrícola, ele pega um empréstimo pessoal para colocar na atividade de fomento agrícola, misturando, fazendo uma bagunça ali, será que ele está fazendo um crédito responsável? Olha, o objetivo da lei é a prevenção e o tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor, pessoa física. Porque imagine uma pessoa superendividada. Uma pessoa superendividada, ela é excluída da sociedade, porque ela tem o seu nome restrito nos cadastros de proteção ao crédito, ela perde o crédito, ela perde a sua dignidade, e ela então precisa ter saúde financeira novamente para poder ter dignidade e voltar, né, a ter crédito na praça, né? Então, trazer para a sociedade o consumidor que está com a corda no pescoço por dívida de consumo. Então, este é o objetivo da lei. E muitas vezes as instituições financeiras, elas concedem crédito para uma pessoa que já está com o nome sujo.
E isso vai contra as diretrizes da lei, que visa a prevenção. Os bancos, muitas vezes, não estão nem aí com essa lei. E a lei, ela obriga os bancos a conceder crédito de maneira responsável. Só que os bancos, eles oferecem crédito para aquele consumidor, para aquela pessoa que já está devendo. Porque quanto mais a pessoa está endividada, melhor para o banco. Melhor para o banco. Então, muitas vezes, né, as instituições financeiras elas vão conceder crédito para uma pessoa que já está com o nome sujo. E a lei, ela quis proteger o mínimo existencial. Mas o que é, João Marcos, o mínimo existencial? Considera-se mínimo existencial os rendimentos destinados aos gastos com a subsistência digna do superendividado, de sua família, que lhe permita prover aí as necessidades vitais e as despesas cotidianas, em especial com alimentação, habitação, vestuário, saúde, higiene. Isso é o mínimo que a pessoa tem para sobreviver. Então, aquele valor para que ela possa se alimentar, para que ela possa ter aí habitação, vestuário, saúde, higiene, é o que é considerado pela lei como mínimo existencial. As dívidas dela não podem comprometer o mínimo existencial. Ela precisa ter condições de pagar uma conta de água, uma conta de luz, o gás, a alimentação. Isso aí é o que é considerado mínimo existencial. Então, se a pessoa enrola com dívidas, se ela se enrola com dívidas com cartão de crédito e essas dívidas impactam no seu mínimo existencial, vem a lei do superendividamento e cria um valor, uma porcentagem para ela se preservar e ela ter o mínimo de subsistência. Aquele valor não pode ser mexido, porque aquele valor é para que ela possa ter ali o mínimo para subsistência. Criou-se aí o decreto 11.150, dizendo que R$600 é o valor definido como mínimo existencial. Eu critico esse decreto porque com R$600 a pessoa não tem condições de ter esse mínimo existencial. A pessoa, para gastar com alimentação, com água, luz e gás, você acha que com R$600 a pessoa consegue manter o seu mínimo existencial? Não. Então, o decreto deveria colocar esse valor o dobro. O salário mínimo hoje é R$1.518. Se o governo tivesse decretado que o mínimo existencial poderia ser ali R$1.200, R$1.300, estaria razoável. Mas não, colocaram, né, R$600 como mínimo existencial. E isso aí, vem aí a minha crítica, né, a esse mínimo existencial definido pelo governo. Mas, né, nós temos jurisprudências, os tribunais entendem, a depender do caso concreto, que o mínimo existencial é muito mais que isso, e eles não ficam apegados, limitados ao que diz esse decreto. Menos mal. Graças a Deus, os juízes têm entendido que o mínimo existencial, a depender do caso concreto, pode ser muito mais, logicamente, que R$600. Tá certo? Qual que é as alternativas que o produtor rural ele tem? Embora aquelas situações, incluindo o crédito rural, estejam excluídas da regra da proteção do superendividamento, porque, como eu disse no início deste vídeo, né, o crédito rural tem regras próprias, então a lei do superendividamento não abarca o crédito rural. Todos os demais contratos financeiros decorrentes aí de uma relação de consumo podem ser objeto de procedimento judicial de conciliação
a exemplo dos contratos de empréstimo pessoal, os famosos CDC, crédito direto ao consumidor, compras através de cartão de crédito, dentre outros que não são crédito rural. Lembrando que aqueles contratos que têm garantia real, hipoteca, alienação fiduciária, não entram na lei do superendividamento, tá? A lei do superendividamento, lá no seu artigo 54A, parágrafo 1º, abrange que quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo, operações de crédito, compras a prazo, de prestação continuada, entram na lei, na proposta de pagamento, né, no plano de pagamento, nesse acordo. Então, observando-se que qualquer falha na informação pode fazer com que os contratos de consumo possam ser revistos, passíveis, inclusive, de indenização ao consumidor. Porque a informação ela tem que ser clara, né, ela tem que ser correta, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser clara porque ela tem que ser de fácil entendimento. A informação precisa ser precisa porque ela não pode ser prolixa ou escassa, né? Ela precisa ser uma informação ampla para que o consumidor entenda. Ela precisa ser uma informação ostensiva para que o consumidor leia o rótulo, leia um contrato e ele venha ter fácil constatação ou percepção daquilo que é óbvio. E, logicamente, né, os rótulos eles precisam vir em língua portuguesa. Não pode ser rótulo que venha em língua estrangeira, ainda que esses produtos sejam importados, né? Tem que vir ali um manual de instrução daquele produto em língua portuguesa. Tá certo? A informação pode ser de conteúdo, vai mostrar ali as características intrínsecas do produto ou serviço. A informação precisa ser também de utilização, né? Como que você vai utilizar aquele produto, o preço, né? Quais são os custos, as formas de pagamento, as condições de pagamento, os juros, tudo isso precisa estar ali muito bem informado para o consumidor naquele contrato. Quantas prestações eu vou ter que pagar naquele contrato de empréstimo? Qual é o custo efetivo total daquela operação? Os remuneratórios, os juros de mora, o valor da multa, a porcentagem, tudo isso o consumidor precisa, né, ser informado de forma clara, de forma objetiva, de forma ostensiva. Então, não pode haver, portanto, uma oferta de publicidade enganosa. Porque a informação inadequada dos contratos de concessão de crédito pode ensejar a responsabilidade civil do fornecedor, que concede, né, aquele crédito perante o consumidor que está tomando aquele crédito. É proibido na oferta de crédito ao consumidor indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta ao serviço de proteção ao crédito. Muitos bancos, eles oferecem crédito ao consumidor dizendo que não vamos fazer consulta de Serasa e SPC. Venha para cá que você, consumidor, pode estar com o nome sujo, não importa, mas nós vamos te conceder empréstimo. Isso hoje não pode. De acordo com o artigo 54C do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei do Superendividamento, essa prática dos bancos, das financeiras, é uma prática abusiva, não pode fazer isso. Ter um tipo de publicidade como essa. Nós vamos conceder crédito sem consulta ao SPC e Serasa. Isso aí não pode. Se você estiver diante de uma publicidade como essa, fuja dessas financeiras, fuja desses bancos, porque são bancos, são instituições que não cumprem o que diz a lei do superendividamento. Tá? Obrigações do fornecedor de crédito previamente à contratação. Qual que é a obrigação de quem fornece crédito? Informar e esclarecer adequadamente o consumidor
sobre a natureza e a modalidade daquele crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes. Então, o banco ele vai avaliar de forma responsável, né, teoricamente teria que ser, as condições de crédito do consumidor, mediante ali uma análise das informações disponíveis em banco de dados de proteção ao crédito. E entregar a cópia do contrato e informar a identidade do agente financiador. Então, o banco ele é obrigado a fornecer a cópia do contrato. E quem é o agente financiador? Por hoje, eu vou encerrando esse vídeo, né, que eu vou dividir ele em duas partes, né, a parte 1 e a parte 2, para que o vídeo não fique tão longo, que já passamos dos 30 minutos, tá? E continue aqui me seguindo no meu canal no YouTube, deixe o seu comentário, curta, compartilhe, para que a plataforma entenda que você gostou e para que possa atingir um maior número de pessoas e essas pessoas venham ser muito mais bem informadas dos seus direitos como consumidoras. Tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo com mais um conteúdo para você.